Hoje o Momento Lead traz uma empresa centenária, a Tá. E o meu convidado é Roberto Tá, ele que é presidente do grupo e vem levando pela 4ª geração essa empresa aqui pelo mercado paranaense e todo o Brasil. É isso, Roberto? Exatamente. É um orgulho fazer parte da Tá. A Tá, na verdade, é uma empresa centenária, na verdade, é um país onde a idade média das empresas, as estatísticas dizem que uma empresa vive em torno de 10 anos, a Tá completou em 2023 128 anos. Então, nossa história começa em 1895, quando um imigrante italiano se estabeleceu aqui na região, um imigrante italiano chamado Maurício Tá se estabeleceu aqui na região de Curitiba e começou um negócio de construção, né? Obviamente naquela época ainda não era tanta formalidade, não existia um CNPJ, mas ele começou um negócio de construção e aí na sequência ele acabou falecendo muito cedo, mas alguns dos seus filhos deram continuidade ao negócio do pai e aí essa história se prolonga até hoje, então são 128 anos de atividade ininterrupta de construção civil. E vocês estão na 4ª geração da família? Eu faço parte da 4ª geração da Tá, que está na empresa. No NID a gente fala muito sobre as empresas familiares e essa sucessão. Como que para vocês foi durante esses ciclos a sucessão, para o grupo ser tão, ter essa perenidade aqui no Paraná? Talvez esse seja um dos grandes segredos, né, do sucesso da Tá. Na verdade, a empresa, apesar de ser uma empresa familiar, ela sempre teve uma gestão muito profissional. Então, os 4 presidentes que me sucederam foram todos presidentes terceirizados, que não tinham nenhuma relação com o grupo societário da empresa. Então, realmente, essa postura da empresa, do grupo acionário, de realmente ter uma postura de colocar gestão profissional na empresa, talvez tenha sido o que fez a empresa superar aí tantas diversidades e chegar com uma idade como essa, né? Eu, na verdade, eu sou na empresa, já vão fazer quase 30 anos, comecei como estagiário, depois passei para engenheiro responsável de obra, depois assumi um cargo como gerente de materiais, posteriormente diretor técnico, até que cheguei a diretor-presidente. Então, foi uma carreira que eu fiz na empresa. Por conta disso, apesar de eu ser um sócio também da empresa, ser da família, eu estou como presidente, mas, na verdade, a empresa tem essa cultura de ter uma gestão profissional. E os seus filhos, seus sobrinhos, eles se veem na empresa nos próximos anos? Como que vocês estão trabalhando esse ciclo? A história vai se construindo a cada dia, né? Na verdade, o meu pai é médico, né? Meu pai nunca teve nenhuma relação com construção. Meu avô era um dos fundadores da empresa, né, um dos que deu sequência à empresa do negócio do pai dele, né, do meu bisavô, e meu pai foi médico, né, então eu nunca não tive por lado do meu pai essa questão de engenharia, mas sempre teve no meu DNA, de realmente sempre gostei da atividade de engenharia, e aí vamos ver como é que a história vai trazer para frente, né, como é que a história vai se suceder. Muito bom. E quais são as áreas hoje de atuação da Tá? Então, é interessante essa pergunta, porque a Tá, muitas vezes ela seja conhecida aqui em Curitiba mais pela construção de prédios, a Tá, na verdade, ela tem uma abrangência muito grande na forma de quantidade de obras que ela executa. Então, se você for pegar mais tempo, né, mais para trás, em 1950, o estádio do Dorival de Filho, que tem ali no Capanema, onde sediou Jogos da Copa do Mundo em 1950 aqui no Brasil, foi construído pela Tá. O primeiro shopping de Curitiba, o primeiro não, mas o shopping de mais expressão que teve em Curitiba, o primeiro mais expressão, que foi o Shopping Miller, foi construído pela Tá. Então, fez 40 anos agora. Nem sei quanto tempo, mas já faz bastante tempo. Então, a Tá tem uma história realmente de vários tipos de obras. Então, nós executamos muitas obras industriais, obras hospitalares, obras educacionais. Então, se você for olhar o Dom Bosco, que fica ali no final da Visconde, foi a Tá que executou. O Positivo Ambiental, a Tá que executou. A Universidade Positivo, boa parte dela lá no Ecoville, nós que executamos, né? Enfim, ali na Rua Chile, que fica ali na Universidade de Direito, nós que executamos. Então, Tá tem uma diversidade muito grande de obras, mas obviamente que o nosso carro-chefe são as obras residenciais e comerciais, é onde a gente realmente é mais conhecido e a gente tem mais... Você tem ideia de quantos metros quadrados vocês já construíram? Então, nós não temos uma contabilidade bem certa, mas a gente já fez algumas contas e são mais de 2.000 obras e 8 milhões de metros quadrados construídos. Então, realmente não consigo nem imaginar quantos prédios são. São mais de 2.000 obras, né? Então, imagine quantas unidades habitacionais são. Nós temos lá no nosso escritório, o que a gente chama lá de Cidade Tá. Então, a gente junta todos esses edifícios e vira uma cidade. A gente já construiu mais do que uma cidade, na verdade. Imagina. Mas essa atuação da Tá não é restrita ao Paraná.
Vocês têm negócios fora do estado também? Na verdade, nossa atuação é nacional. Tirando a região norte do país, todas as outras áreas do país nós já construímos. Então, região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, tirando 1 ou 2 estados, em praticamente todos nós já construímos, né? Durante muitos anos, quando, por exemplo, o Grupo Walmart, que começou aqui no Brasil e tinha a intenção de ser o maior grupo varejista do país, e teve no começo dos anos 2000 ali uma expansão muito grande, a TAR, durante vários anos, ganhou o prêmio de principal construtora para o grupo Walmart. Então, realmente, nós temos uma diversidade, construímos em várias cidades, em vários estados, então, temos uma atividade bem ampla. Um dos grandes desafios do setor de construção civil é a questão da mão de obra, né? Que eu vejo que as construtoras, as incorporadoras têm sofrido com isso nos últimos anos. Como que você vê o mercado de construção civil, o mercado como um todo de real estate aqui no Paraná hoje? Essa não é uma questão do Paraná, é uma questão nacional. O grande desafio para a construção civil é a mão de obra, né? Então, o setor está crescendo e a mão de obra está ficando cada vez mais escassa, né? Então, a TAR tem investido muito com relação a isso. Então, nós mesclamos uma quantidade de mão de obra mais experiente. Então, ao passo que nós temos mestres de obras que trabalham com a gente há mais de 40 anos, nós temos uma quantidade grande de funcionários novos, de pessoas novas, de idade nova, né? Nós temos um processo de trainee, onde nós contratamos estagiários de 4º, 5º ano de engenharia. Esse pessoal faz um programa de 2 anos, passando por várias áreas dentro da empresa, área de planejamento, de controle, de orçamento, de projetos, obviamente de obras, para realmente, quando elas se formar, elas terem um conhecimento geral da empresa e ser o nosso funcionário do futuro, né? Então, nós temos uma preocupação muito grande que quando a gente constrói uma obra, que o resultado final dessa obra tem o DNA da TAR, não seja uma obra com a cara do engenheiro que executou aquela obra, mas sim uma obra construída pela TAR, que tenha realmente todas as características, as preocupações que nós temos com relação a um empreendimento. E com certeza essa preocupação e esse DNA da TAR vai fazer vocês perseverarem e prosperarem por muitos anos ainda. Nós 128 anos, né, já se passaram e eu diria que nós estamos prontos aí para os próximos 128 anos que virão. Fantástico. Obrigada, Roberto. Obrigado, eu que agradeço. Para você que quer saber mais histórias de empresas paranaenses que conquistaram o Brasil, assista sempre o Momento Lead, acompanhe sempre nossos episódios. Até o próximo programa.